Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, já na madrugada de domingo pra gente falar do empate lá no Castelão, Ceará 1, Cruzeiro 1, né? Empatezinho que não foi bom pra ninguém, né? O Cruzeiro não tem mais chance de título, o Ceará ficou mais próximo do Z4, vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Thiago Minhoca e aqui na direção e trabalhos técnicos, Alan Roberto. Você que tá chegando, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Super importante. Compartilha com a galera, a torcida do Vozão que tá chegando aí. Vamos fazer conta, tá? Daqui a pouquinho vamos fazer contas. Então já chama a galera pra fazer a projeção junto conosco daqui a pouquinho. E também agradecer aos nossos parceiros, começando com o Bet Nacional, tá? A Bet dos brasileiros, sempre lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento, é só para você se divertir, troquinho do pão, dar aquela emoção ali nos jogos que você acompanha, é para isso, tá? Se você não tem sua conta por lá e é maior de 18 anos, QR Code tá na tela. Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta, tá? apoia.se/podcast 45, você vai estar contribuindo para fazer o 45 crescer cada vez mais e em contrapartida poderá interagir aqui com quase toda a nossa equipe, tá? Boa parte da nossa equipe tá lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Na nossa comunidade, que a gente troca muita ideia, né? De futebol, também tem subgrupos lá, a galera fala de cinema, de música, de viagens, enfim. É uma comunidade para a gente falar de diversos assuntos com vocês. Bom, é isso. Vamos já direto ao ponto, né, Thiago Minhoca? Minhoca está cansado, estava no Castelão, jornada lá na rádio CBN O Povo. Então vamos para o que interessa, né, galera? Chegando no chat, daqui a pouco eu falo com vocês, mas mandem mensagens aqui. Vocês estão confiantes aí que o Vozão vai escapar ou tá um tom pessimista? Pelo menos nas redes sociais eu vi um tom meio pessimista, Thiago Minhoca, da torcida do Ceará após esse empate com o Cruzeiro, né? Muito porque Santos e Vitória venceram na rodada, né? Então deixa o Ceará pela... Acredito eu, você pode me corrigir, Thiago Minhoca? Pela primeira vez a uma rodada de entrar no Z4, né? Eu não lembro se foi lá no comecinho, né, do campeonato. Mas da metade ali do primeiro turno em diante, eu não lembro do Ceará ali menos do que 4 pontos. Chegou até recentemente estar a 9 pontos, né? Não há muito tempo. Distante do Z4 e agora está a apenas 2. É para se desesperar, Thiago Minhoca, ou é bom esperar o Fortaleza amanhã? Porque o Inter tá uma carinha que tá indo, né? Então seria o Fortaleza, esse time que pode colocar o Ceará ali para baixo. Enfim, é para esse ponto de hoje e a sequência, né, com o Flamengo para jogar o título, né, para ganhar o título brasileiro, e o Palmeiras na última rodada, mesmo sem nada a disputar, é uma tabela chata. É pro torcedor do Ceará tá pessimista aí depois desse resultado em 1-1? Pois é, Fábio, boa noite para você, para quem tá acompanhando aqui no nosso chat, ou tá vendo no gravado, né? Não deixe de deixar seu like como o Fábio pediu. Eu diria que você fazer essa pergunta faltando 2 jogos para o Ceará é inacreditável, cara, assim, sabe? O Ceará não era para estar fazendo esse tipo de pergunta, não era para ter pergunta de questionamento de ponto e tal. Sabe, assim, só pegar o contexto, né, do jogo do Inter, né? Se aquele jogo do Inter é um empate, o Ceará tinha 44, o Inter teria 39. Isso. Então, assim, a situação colocaria o Inter fazendo tudo perfeitamente e o Ceará 44 pontos
né, estaria praticamente permanecendo já na primeira divisão ali. O Fortaleza ainda poderia chegar, mas é isso, né? Bastasse um tropeço do Fortaleza, o Ceará já estaria comemorando o acesso. Então, assim, o Ceará se colocou nessa situação, Fábio, muito por conta daquele tropeço diante do Internacional, a péssima partida diante do Mirassol, que a gente destacou aqui durante a semana, a segunda-feira anterior. E aí, no jogo de hoje, né, eu acho que o discurso, as falas que os torcedores estão falando nesse momento, a preocupação poderíamos ter ganhado hoje, né? E também já deixado a coisa mais tranquila. Abrimos o placar, tomou o gol do empate, foi um jogo difícil, o Cruzeiro não aliviou, só poupou o Caio Jorge, basicamente, e não tinha o Lucas Romero, né, que é o volante titular, que estava suspenso, mas o Cruzeiro é uma das melhores equipes, né, da competição, e o Ceará teve muitas dificuldades. E mesmo tendo aberto o placar, e mesmo tomando o empate, o Ceará teve bola para ganhar, né, teve a bola no final com o Galeano, teve a bola com o Sobral, poderia ter saído com os 3 pontos e ter deixado aliviado. E isso acabou sendo adiado. Vai para um jogo agora complicado contra o Flamengo, depois fecha com o Palmeiras, que aí pode ser um Palmeiras, né, talvez até já largando o campeonato, de fato. Mas tudo isso, né, antes da gente entrar de fato no cenário, foi o Ceará que se colocou nessa situação, Fábio. O Ceará teve muitas oportunidades do campeonato. A gente frisou isso várias vezes, que o Ceará tinha um campeonato de muita regularidade. Eu acho, posso estar enganado, da pergunta da qual você me fez. Eu acho que desde a 8ª rodada, eu até peguei o Power BI do nosso amigo Pedro, né, pelo Pedro lá do EC Bahia Números, e a grande questão lá, porque os jogos atrasados, Fábio, aí eles acabam compensando, né? Sim. Então, assim, de maneira por rodada, é desde a 16ª rodada. Na 16ª rodada, o Ceará tinha 2 pontos de distância para o Z4. Só que naquela 16ª rodada tinha jogo faltando. Então, na prática, não eram 2 pontos. O Ceará não teve essa sensação de 2 pontos. Eu acho que é desde a 8ª rodada, se eu não estiver enganado, lá no Power BI do Pedro, tem da 6ª rodada, acontecendo na 16ª, e depois, agora, volta a ficar na diferença de menos 4 pontos. Ou seja, uma rodada errada pode acabar colocando o Ceará dentro do Z4, né? O que seria realmente algumas rodadas atrás. Depois do jogo do Corinthians, Fábio, assim, o Ceará bateu 0,18% de chance de ser rebaixado, para ter noção. 0,18% de chance de ser rebaixado. Aí o Ceará perde para o Inter, o Ceará perde para o Mirassol, empata agora com o Cruzeiro, todo mundo passa a ganhar. Claro que o Inter também derreteu, né? Mas o cenário, mesmo que tenha um contexto, que é o que a gente vai falar agora, para o Ceará garantir mesmo, até mesmo a permanência, sem precisar vencer, há esse cenário também para o Ceará conquistar essa permanência, mas o Ceará tinha até mesmo encaminhado uma vaga de Sul-Americana, e agora corre o risco. Acho até que o Ceará agora nem é mais favorito. Olhando o cenário de tabela, eu vejo até o Vitória passando, o próprio Santos, que tem uma tabela muito boa, tendo a possibilidade de passar. Então, eu acho que o Ceará se coloca numa situação desnecessária nessa reta final de campeonato, muito por conta do que ele fez em jogos anteriores e de jogos como o de hoje, que daqui a pouco a gente vai elencar. Então, de toda forma, Fábio, o Ceará, nesse momento, é de preocupação. Eu não ficaria nada aliviado, sabendo que futebol é futebol, né? A gente sabe que o Ceará já surpreendeu demais durante esse campeonato. Mas o jogo do Flamengo, por mais... Eu vou pegar aqui um cenário. Estava até comentando agora com o Horácio, que é o setorista lá da rádio, né? Que é do Ceará, e eu falei, cara, 30 do segundo tempo no Maracanã, 0-0. O Palmeiras está perdendo. O Flamengo sabe que o 0-0 é dele já ser campeão. Eu acho que o Flamengo não vai abdicar de ganhar o jogo. O Flamengo vai querer ganhar, vai querer fazer a festa com o torcedor. Beleza, tiver faltando 3 minutos para acabar o jogo, talvez o Flamengo não vai ficar desesperado. Mas eu acho que o Flamengo não vai largar esse jogo enquanto não vencer a partida. Então, independentemente do contexto, se o Palmeiras tropeçar... Mas o Flamengo de ressaca, em tese, aumenta um pouco as chances do Ceará. Você acha isso? Em tese, sim. Em tese, eu concordo. Mas eu acho que mesmo assim, pô, é o jogo... Beleza, eu acho que pode ter um salto alto do Flamengo. É um jogo que o Ceará, assim... a gente vai projetar, mas é um jogo ali que dá meio que pra descartar. Não vai... Pode pontuar, pode vencer... Mas a galera tá contando muito mais com o jogo do Palmeiras reserva do que esse jogo do Flamengo, né? Esse é o ponto que eu trago, assim, o jogo do Flamengo... Que é perigoso também, né? Acreditar que mesmo com... o jogo do Flamengo, que seria meio que um
uma hecatombe, né? Enfim, o Ceará ele tem desses contextos. Mas, por acaso, somar um ponto contra o Flamengo, vai lá um pontinho que seja, beleza. Porque eu acho que o que o Ceará precisa ter para o contexto do jogo do Palmeiras é depender de si. Só há um cenário do Ceará entrar no Z4 nessa rodada da 37ª, quando terminar, né? O Fortaleza não tem como passar o Ceará, por mais que faça 43 pontos, o saldo de gols do Fortaleza está muito distante do Ceará, então, mais o Ceará perca o Flamengo e o Fortaleza ganha os 2 jogos dentro de casa, então o Fortaleza não passaria o Ceará. E nesse caso, olhando para os outros 3, o Inter teria que vencer a partida, o Santos teria que vencer a partida e o Vitória teria que vencer a partida. Então, se os 3 vencerem, lembrando que esses 3 concorrentes do Ceará, mais próximos, os 3 eles vão jogar fora de casa também. Claro, jogos mais acessíveis do que o Ceará. Né? O Santos vai pegar o Juventude rebaixado, o Vitória vai pegar o Bragantino, que não é muito confiável. Perdeu do Fortaleza, por exemplo. E o Inter, que está vivendo a sua crise maior, vai pegar um time que tomou de 6 do Fluminense e está com mais de um time lesionado, né? O caso de São Paulo. Isso. Mas, de toda forma, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que eu estou dizendo só nessa possibilidade o Ceará entra na 38ª rodada dentro do Z4. Se o Vitória ganhar, se o Santos ganhar, se o Inter ganhar e o Ceará perder para o Flamengo. Nesse cenário, o Ceará entraria dentro de campo na Arena Castelão às 4h do domingo do dia 7, dentro do Z4, com a obrigação de vencer e torcer para que esses 3 postulantes, eles, dentro de casa, cada um vai jogar dentro de casa, alguém precisa tropeçar. Então, esse seria o cenário mais lastimável para o Ceará ao término da 37ª rodada. Acho que não vai acontecer. Eu acho que alguém aí vai tropeçar e o mais provável é o Internacional, que está vivendo a crise mais profunda. Então, nesse cenário, o jogo do Palmeiras, aí você abre 2 margens, Fábio. Você estando fora do Z4, você vai pegar o Palmeiras, vença seu jogo que está resolvido. Cara, se é sub-12, sub-20, e o Ceará é bom lembrar, em 2021 o Ceará perdeu para o time sub-20, né, que nem o Abel já tinha voltado para Portugal, e o Ceará perdeu esse jogo jogando lá, foi na Arena Barueri, e o Ceará acabou sendo derrotado. Então, na última rodada, dentro de casa, independente do Palmeiras que venha, o Ceará vai ter que buscar essa vitória. Há um cenário, que para mim é o outro cenário que pode acontecer, o Ceará jogar pelo empate. Isso eu estou falando se o Ceará perder para o Flamengo, tá? Que aí a gente está trabalhando aqui numa coisa um pouco mais Vamos realista. lá, vamos para as projeções, vamos para mais otimista. Vamos lá, 1 ponto, vai. Deu tudo errado, perdeu do Flamengo e só empatou com o Palmeiras. Qual é a matemática? O primeiro resultado que o Ceará precisa pensar é a derrota do Inter para o São Paulo. Porque isso acontecendo, o saldo de gols... Claro, o Ceará não pode tomar uma goleada do Flamengo, né? Mas eu acho que não vai tomar um 8-0 a ponto... Porque por mais que perca, sei lá, de 5-0, vai ficar com -8. Aí depois ficaria com saldo de -8, o Inter teria que golear muito o Bragantino ali na reta final para conseguir. Então, se o Inter perder para o São Paulo, 1 ponto para o Ceará, para mim, já basta. Claro, tem um contexto Fortaleza, só que obriga o Fortaleza a ganhar os 3 jogos e o Fortaleza embalaria 5 vitórias seguidas, que aí chegaria a 46 pontos e aí poderia 44 não resolver. Porque eu vejo muito claramente o Santos, e aí que tá, né? As outras possibilidades, além do Inter perder, que para mim é a primeira grande possibilidade. O Santos perder para o Juventude. Lembrando que o Juventude já está rebaixado. Se o Santos pontuar contra o Juventude, eu acho que o jogo dentro de casa contra o Cruzeiro, e pode ser um Cruzeiro bem desfalcado, acredito que o Santos possa... Não, depois de hoje, né? O Cruzeiro não tem mais chance de títulos, né? Isso, ele pode exatamente. até igualar a pontuação do Flamengo, mas vai ter menos vitórias. Então, é certeza que o Cruzeiro vai com reserva, reserva do reserva, dependendo. E aí muita gente perguntar, mas o Palmeiras também não vai com um time mais alternativo, ou um time sub-20 e tudo mais? Eu sei. Eu só estou dizendo que nesse cenário, eu ainda vejo que o Ceará tem chances para ficar do que para cair, tem uma chance considerada de boa para razoável, mas ainda periga, né, nesse contexto. E o outro cenário seria o Vitória perder para Aliás, não, o Vitória não tem possibilidade, né? Porque o empate não resolveria, porque o Vitória, mesmo perdendo para o Bragantino, ele poderia chegar a 45, vencendo o São Paulo na última rodada, e aí não sabemos o contexto do São Paulo, né? Porque o São Paulo está todo desfigurado. Então, essas seriam as 3 possibilidades para o Ceará
trabalhar na base do 1 ponto, ou seja, 44 pontos. Derrota do Inter para o São Paulo, derrota do Santos para o Juventude e um tropeço do Fortaleza antes da última rodada contra o Botafogo, né? Ou empatando contra o Atlético Mineiro, ou empatando contra o Corinthians. Aí o Ceará com 44 pontos, o Ceará não é rebaixado, certo? Caso alguma dessas coisas aconteça, que é o Inter empatando com o São Paulo, ganhando o Bragantino, o Santos empatando com o Juventude, ganhando o Cruzeiro, o Vitória vencendo o jogo contra o São Paulo, pelo menos, né? Tô nem colocando ponto aí contra o Bragantino, obriga o Ceará a vencer o Palmeiras. Isso eu tô considerando que perde para o Flamengo. Se por acaso o Ceará, de fato, não vencer nenhum dos jogos e acontecer esse cenário que eu citei agora, aí o Ceará tem grande chance de ser rebaixado, na minha avaliação. Muito difícil imaginar que o Ceará vai escapar, e aí não tem o que fazer. O Ceará vai ter que, de toda forma, chegar na última rodada. Isso é que é mais absurdo. Eu vou falar essa frase. Isso. O Ceará chegar na última rodada fazendo conta para permanecer na Série A. Sabe assim, o cenário não indicava isso. Assim, era uma diferença muito grande para o Z4, e o Ceará se colocou nessa situação por todos os contextos que foi atravessando aí nas últimas partidas. E tem um fator psicológico, né? Você jogar, mesmo que seja o Palmeiras sub-20, que inclusive tem vários bons valores ali, né? Pô, pode ser muito jogador ali, pô, minha primeira partida como titular numa Série A, quero mostrar serviço, enfim, não é um jogo tão simples. Sabe quem estava jogando naquele time de 2021 que o Ceará perdeu para o sub-20? John, que hoje está no Bragantino, principal jogador do Bragantino, Vanderlan, aquele lateral esquerdo, o Naves também, que outro jogador também estava com muita moral até então, recentemente, lá na base do Palmeiras. Não tinha ainda Henrique, que nem esteve e tal. O Vinícius Silvestre, que hoje é goleiro do Fortaleza, ele foi o goleiro naquela partida. Ou seja, a base do Palmeiras, para mim, é a melhor do Brasil. Agora, independentemente disso, tá? O Ceará tem a obrigação de ganhar. Se chegar na última rodada precisando vencer para permanecer, vai ter que vencer, pô. O time que for. Vai entrar Vitor Roque, Flávio Lopes, vai ter que ganhar do Palmeiras. E não adianta, assim. Hoje a situação do Ceará só tá como tá por tudo que ele acabou colocando pelo próprio. Então, independentemente disso, não há justificativa o Ceará, que seria inusitado, né, Fábio? Um time que não passou nenhuma rodada da Série A dentro do Z4 vai entrar no Z4 na 38ª. Aí seria o absurdo completo para o Ceará acabar tendo, assim, é quase como se fosse assim, é o fim da picada, né, que o pessoal costuma falar, né? Porque, tipo assim, poxa, o time que tinha essa irregularidade, não tinha uma sequência negativa, aí na hora do vamos ver, eu entendo que tem, eu até vi alguns torcedores ali da minha bolha falando com um certo tom de calma, sabe assim? Não, tá tranquilo. Eu não sou dessa linha. Eu sou o cara que eu sempre fico achando que as coisas podem dar errado. Ainda vejo uma boa situação pro Ceará. Se eu fosse apostar agora, eu acho que o Ceará mais fica do que cai. Mas eu não estaria tranquilo. Eu não estaria tranquilo porque a situação do Ceará, ela é uma situação que é aquela coisa, basta que o Inter consiga pontuar contra o São Paulo, aí eu já acho que já complica. E lembrando, o Ceará, quando entrar em campo, as primeiras equipes que vão entrar em campo na quarta-feira é Fortaleza e Vitória. Os dois jogam 7 horas. O Santos entra em campo às 7h30 contra o Juventude. E aí, às 8 horas da noite, o Inter enfrenta o São Paulo. Então, quando o Ceará entrar em campo diante do Flamengo, ele já vai saber os resultados do Fortaleza, do Vitória e do Santos. Aí, quando ele já tiver ali... Que é ruim, né? Porque, assim, a probabilidade de ele estar ainda mais próximo da zona é ainda maior, né? Não, então... perceba, se o Vitória ganhar o jogo do Bragantino e o Santos ganhar do Juventude, o jogo do Inter, que aí pode ser aquele jogo meio termo, mesmo que o empate não coloque o Ceará dentro do Z4, o Ceará vai ser o 16º colocado, sabendo que o Inter vai ter um jogo em casa contra o Bragantino. Se ganhar, ele vai a 45 pontos. Isso eu estou considerando se ele estiver empatando com o São Paulo, né? E confirmar o empate contra o São Paulo. Então, assim, é um momento que eu vejo delicado. Nunca o Ceará esteve numa situação de tanta pressão no campeonato como agora. Mas muito mais do que antes, pô. Muito mais do que aquela sequência que veio exatamente, né? O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Que ali o Ceará conseguiu um bom resultado. É aquela coisa. Vai que acontece do Ceará ganha do Flamengo. Aí, beleza. Mas é que tá, você não coloca esse contexto. Esse não é o contexto real para o jogo. Esse é o contexto atípico. Que se conseguir, aí vai ter aquela coisa, né? Torcedor. Você era até melhor que a rodada fosse inversa, né? Pegar logo o Palmeiras para depois pegar o Flamengo, né? Até isso não é favorável. Né? Que aí vai aparecer aquela galera, né? Se o Ceará conseguir a proeza de bater o Flamengo no Maracanã. Vocês duvidaram, tá aí a resposta. E a gente mas não trabalha com isso, né? A gente trabalha com o que é mais próximo e, claro,
Se o Ceará fizer um grande jogo no Maracanã e conseguir um resultado positivo, a gente vai analisar aqui no dia exatamente o contexto de quanto o Ceará conseguiu um grande resultado, porque também a gente está falando do melhor time do continente, né? Não, acabou de ser campeão da Libertadores. Então, de toda forma... E vai jogar para ser campeão no Maracanã, na frente da sua torcida, né? Para fazer festa, velho. Então, assim, é um jogo... E até para descartar o jogo do Mirassol, para focar já no Mundial, né? Então o Flamengo vai jogar. Assim, eu acho que o Flamengo hoje vai comemorar, mas acho que amanhã os caras, ó, tem decisão... Enfim, segura aí, quer comemorar, comemora depois do jogo contra o Ceará, que comemora tudo junto, né? Porque contra o Mirassol vai ser um jogo ali que o Flamengo vai descartar. Já é campeão, vai só botar ali time sub-20, enfim, só para cumprir tabela. Então... E junta-se ao fato que aí, né, trazendo um pouco do jogo, né? Perdeu o William Machado para enfrentar o Flamengo e perdeu o Matheus Bahia. Então, assim... Que não tem reserva. Exatamente, que é o Nicolas ali, que é um desespero, né? E ali... Alguém falou para ir com o time reserva contra o Flamengo, para descansar contra o Palmeiras. É absurdo isso? Lembrando, o Ceará tem muitos pendurados, Fábio. Muitos pendurados. Se perder jogador importante contra o Flamengo, não vai jogar o jogo contra o Palmeiras. Sabe assim, é uma decisão muito difícil para o Condé. Porque, assim, ao mesmo tempo, o time que entrar em campo dos pendurados, os caras têm que ter muita cabeça no lugar para não se perder, sabe? Que é isso, o Flamengo fez o gol cedo, beleza, deixa os caras comemorar. Agora só não toma uma goleada, pô. Só não toma uma goleada, porque você precisa pelo menos ter um anímico para jogar o jogo diante do Palmeiras. Sabe? Perde 2 ali, ou até 3 gols de diferença, ok, tá no ok. Agora, se já 4 gols de diferença, 5 gols de diferença, aí já começa, né, a questão do ânimo, até mesmo do torcedor, de chegar junto no próximo domingo, o campeonato já vai terminar, e o Ceará não pode, de maneira nenhuma, claro, estou olhando aqui no viés do Ceará, se colocar nessa situação, de ter passado o campeonato inteiro fora do Z4 e entrar exatamente na 38ª rodada, que é a única que você não pode estar. Você pode estar em todas as outras rodadas do Brasileiro, não na 38ª. Então o Ceará se coloca nessa situação, tentar fazer o jogo mais próximo, sem comprometer o jogo do Palmeiras, né? Mais próximo ali do que você pode entregar, mas esse foi o cenário que o Ceará acabou se colocando, né, para essa reta final. Muito bem, Thiago Meco. Só para resumir aqui para a galera, vamos lá. Se Vitória fizer 3 pontos ou mais, Santos 4 ou mais, Inter 4 ou mais, o Ceará tem que buscar uma vitória, seja contra Flamengo, seja contra Palmeiras. Se essas equipes fizerem, no caso do Vitória, né, menos do que 3 e Santos e Inter também menos do que 4, um empate serve. É basicamente isso. Cara, eu acho bem factível, tá? Vitória, Santos e Inter fazerem pelo menos 4 pontos. Não é absurdo. O Inter, assim, só o Inter que é o que a gente tem menos confiança. Porque o Santos até... O Santos pode fazer até 6 aí, né? Não é nenhum absurdo. O Vitória empata com o Bragantino e vence o São Paulo, ou vice-versa, ganha do Bragantino. Também não é nada impossível. E assim, no caso do Vitória, uma vitória só resolve, né? Não precisa nem empatar outro jogo, né? O Vitória vencer um dos 2 jogos é bem factível, o Santos até vencer os 2 é bem factível. O Inter tem a questão que tem um fato novo agora, que é Abel Braga. Pode dar errado? Pode. Mas assim, o Inter, ele tem futebol. Cara, os últimos 3 jogos do Inter em casa, é porque o jogo contra o São Paulo é fora, tudo bem. Mas tem o último jogo contra o Bragantino. Mas, cara, eu vi os jogos contra o Atlético Mineiro, Bahia e esse último contra o Santos. Cara, o Inter poderia ter vencido os 3 jogos, pelo que produziu. Então é um time que, assim, tá nessa situação, mas ele pode vencer jogos. Não é um time que é um time muito ruim, não vai... Eu acho que o problema do Inter é até mais pressão, o jogador ali perdendo muito gol, uma falta de postura em jogos fora de casa, que é bem estranha do Inter. Mas não sei, esse fato novo do Abel Braga pode ajudar o Inter a vencer os 2 jogos ou fazer pelo menos 4 pontos também. Então não vejo o Inter... eu acho que hoje ele é até o favorito a cair, mas eu não vejo tão impossível ele fazer 4 pontos aí nessa sequência, não. Eu tinha comentado que dos jogos ali do Inter, né, que eu tinha observado assim, um bom jogo, a grande questão passava de como estariam os adversários, porque o Vasco vinha na sequência negativa, o Vasco foi lá, ontem no caso, né? Fora o Inter não existe, né? Os jogos fora de casa são horríveis, mas os jogos em casa do Inter foram decentes, tá? Os últimos 3. Que aí é onde entra a possibilidade maior do Ceará.
Se o Inter continuar com péssimo desempenho fora de casa, até mesmo porque o jogo que ele ganhou fora de casa foi em cima do Ceará, num contexto onde ele estava com o jogador a mais desde os 3 minutos do primeiro tempo, né? Consegue fazer um gol, toma um empate, se você olha na lógica do Inter, é absurdo o Inter tomar um empate com um jogador a mais, né? Tendo boa parte do jogo ali, o Ceará bem desgastado, mas ainda conseguiu uma vitória ali, né? Numa jogada individual e com falhas ali também defensivas do Ceará. Agora, o que me paira dúvida, realmente, na rodada passada, que é essa rodada, né? No meio de semana que eu tinha falado, para mim, o jogo-chave para determinar o sarrafo da pontuação era Vitória e Mirassol. Como Vitória confirmou a vitória do Mirassol, para mim, o sarrafo aumentou. Eu acho que 45 é a pontuação para garantir a permanência, claro, que a depender, tem equipes aí que no desempate, hoje, por exemplo, que está separando Santos e Inter, é um gol, né, de saldo, a diferença. Mas antes, para mim, era 44, por isso que eu fazia a conta do Ceará com 44. Como o Vitória ganhou, eu considero agora 45 como a melhor possibilidade. Que aí, no caso, né, qual seria o risco do Ceará? Vamos considerar os 3 pontos, tá? Se o Ceará fizer 46, isso obriga o Vitória a ganhar os 2 jogos. Isso obriga o Santos a ganhar os 2 jogos. Isso obriga o Inter a ganhar os 2 jogos. Isso obriga o Fortaleza a ganhar os 3 jogos. Então, desse cenário aí, todo mundo vai ter que ser 100%. 2 deles basta não ser 100%. Então, com 3 pontos, o Ceará só vai cair se 3 deles conseguir 100% de aproveitamento. Pelo menos 3, né? Porque se for os 4, aí obviamente será ultrapassado pelos 4. Então, só nessa possibilidade, 46 pontos para o Ceará ser rebaixado é muito difícil. Se o Ceará fizer 2 pontos, que seria 45 pontos, no caso, para o Vitória, ele teria também um saldo de gols mais à frente, mas o Vitória eu vejo, como você falou, chance para fazer 4 pontos. No caso, não duvido nada empatar com o Bragantino e ganhar do São Paulo. O Santos também eu vejo possibilidade de empatar com o Juventude e ganhar do Cruzeiro. E o Inter, para mim, é a grande dúvida. Por isso que eu estava citando aquele cenário. Mas tem um fato novo, que pode entrar com outra postura e ganhar do São Paulo esfacelado. Não é nada... Na Vila Belmiro, né? O jogo vai ser no Morumbi, não, né? Isso, vai ser na Vila Belmiro. A grande questão é, quem é esse São Paulo? Esse São Paulo de hoje, eu não confio. Não duvido nada ser um jogo horroroso entre São Paulo e Inter. E aí é que tá. Isso é um empate. Mesmo que tenha essa vaga hipotética do 8º lugar, que ainda está sendo dele, por mais incrível que pareça, que amanhã o Corinthians pode pegar, né? Se eu não me engano. Isso, se o Corinthians venceu o Botafogo. Aí assume essa colocação. Aí eu não sei o quanto o São Paulo vai conseguir responder, porque foi uma traulitada, pô. Assim como o Inter também tomou uma goleada, né? Então é um jogo, para mim, indefinido. Vejo uma ligeira vantagem para o São Paulo, mas, sinceramente, sabe assim, basta que o Inter empate esses 45 pontos aí, ele só vai se tornar necessário para o Ceará. Mas aí eu estou considerando um empate com o Flamengo, que é muito difícil, um empate com o Palmeiras. E um ponto, para mim, só há matemática se acontecer esses cenários. O Vitória perder, aliás, Vitória esquece. O Santos perder ou o Inter perder nessa rodada, e no caso, o Fortaleza aí, no máximo, tem um tropeço também nesse caminho para ter a possibilidade de 44 acabar escapando. Então é muito difícil imaginar que o Ceará, mesmo com todas as dificuldades, os alertas, eu ainda vejo mais possibilidade de ficar. Claro que pode cair, porque basta que alguma coisa dê errado, né? E a gente já viu tem vários sinais agora dando errado para o Ceará, e esses vários sinais podem acabar gerando uma questão de um rebaixamento inacreditável. Essa é a grande verdade. O Ceará ser rebaixado seria muito inacreditável. Seria o mais inacreditável do... A gente já viu arrancadas inacreditáveis, né? Mas rebaixamentos inacreditáveis seria o maior. Aquele do Fluminense, que foi o Curitiba, foi rebaixado. O Curitiba também tinha uma ótima margem. Eu acho que teve um ano que foi o Guarani também. O Guarani tinha uma ótima vantagem. Agora não estou lembrando se foi na Série B. Eles tinham assim, uma margem muito grande, faltando 6 rodadas ou 5 rodadas. E aí eu acho que eram 12 pontos de diferença. E conseguiram ser rebaixados, entendeu? Então, assim, é quando o time zera, faz um ponto. E o Ceará é só lembrar, zerou contra o Inter, zerou contra o Mirassol, fez um ponto agora. Se zera contra o Flamengo e faz um ponto contra o Palmeiras, ou até zero contra o Palmeiras, um ponto. Para quem só tinha 41 pontos, né? Aliás, para quem tinha 42 pontos, realmente você estava brincando de ser rebaixado. Pois é, tá aí a nossa projeção, tá? Ela pode ficar um pouco pior amanhã, se o Fortaleza, por exemplo, vencer, né, o Atlético Mineiro. Aí o que seria uma vaga, né, ali na mira do Ceará, podem ser 2 abertas, né? Então, o perigo aumenta ainda mais.
né? Por isso a gente nem falou muito do Fortaleza aqui, porque vai ter amanhã o jogo, vai ter a live, aí vamos fazer de novo isso aqui, né? Projetando o lado do Lion aí, em relação... Se você for no Fortaleza, nesse exato momento, tá acompanhando aqui esse corte, mas porque está acontecendo só o Ceará que vai conseguir as coisas e o Fortaleza não. Calma, amanhã vamos esperar o cenário do Fortaleza para a gente trazer o cenário dele para essa reta final. Mas só aqui antecipando, né? O Fortaleza precisa vencer amanhã para estar, né? Porque se empatar, eu acho complicado aí. Acho muito complicado. Com as vitórias de Santos e Vitória, 38 pontos, 3 pontos ali, 6 em disputa. Mas vai ser mais complicado. Mas é isso, trouxemos aqui a projeção, né? Não é fácil, tá, para o Ceará, mas tem esse último jogo com o Palmeiras em tese reserva, porque a gente tá supondo, né? Porque o Palmeiras, se quiser, ele pode vir com o titular, né? Assim, ele não tem nada, só se quiser dar férias antecipada pra galera, mas ainda tem isso, né? Ainda não tem nem a garantia. Se o Palmeiras fosse campeão hoje, teríamos a garantia que o Palmeiras vinha com reserva, né? Mas como não foi, ainda tem esse asterisco aí para última rodada. Bom, é isso, né? Vamos agora pro jogo, Thiago Minhoca, porque se tem algo positivo, é porque não foi um jogo ruim do Ceará, né? Sim, foi um jogo equilibrado, né? O Cruzeiro até com mais posse em boa parte do jogo, mas assim, uma vitória do Ceará hoje não seria nada absurdo. Eu acho que o time jogou ali, foi um jogo competitivo. Eu não consegui ver muita superioridade de nenhum dos lados, né? Talvez um pouquinho do Cruzeiro ali em determinado momento do jogo, mas eu não achei um jogo ruim do Ceará, né? Não foi um time ali entregue, foi um time que competiu e conseguiu esse empate aí com o Cruzeiro. Fábio, eu confesso que eu tive uma análise mais negativa do primeiro tempo e uma análise mais positiva do segundo. Porque no primeiro tempo, e aí beleza, o Cruzeiro é uma boa equipe? Pô, gente, eu acho para mim hoje o Cruzeiro, até em termos de bola jogada, tá? Hoje melhor que o Palmeiras, por exemplo. Para mim hoje, se ele tivesse condições reais de brigar no Brasileirão mesmo, assim, né? Tivesse, tanto, não à toa, eu acho que o Léo Jardim já meio que guardou, né? Tipo assim, aí, Caio Jorge, nem viaje não, joga com o Botafogo, você vai folgar ali contra o Santos, até porque acho que eles podem ter perdido o Arroio aí, vão tentar recuperar. O jogador estava dando muito trabalho no começo do jogo para o Ceará, né? Lá direito ali, onde o Fabiano defendia. Mas eu acho que o primeiro tempo do Ceará não foi bom, Fábio. E aí eu tô dizendo assim, daquilo que o Ceará era capaz de fazer, mesmo contra o adversário de qualidade, como é o Cruzeiro, eu achei que o Ceará estava pecando demais em muitos momentos. Muitos momentos. E não só pelos erros, mas também pelo equilíbrio emocional durante o jogo. Teve momentos, que daqui a pouco eu vou falar, que dava para ver o time extremamente nervoso e discutindo, sabe? Teve muito bate-boca entre os jogadores dentro de campo, porque as coisas não estavam funcionando. Porque por mais que o Cruzeiro não tenha tido chances, assim, no volume, em grandes quantidades, é só lembrar que 2 lances foram anulados, né? Do Christian. 2 gols anulados no primeiro tempo. Que foram ali 2 gols anulados que ele estava em impedimento. Mas a sensação que dava é que o Ceará não estava bem compactado defensivamente. Tinha muitas dificuldades e os passes, sabe? O Zanocelo com muita dificuldade no primeiro tempo, errando o passe, o Dieguinho também errando. O Ceará, quando tinha essa saída de bola aí, claro, dando mérito para o trabalho do Léo Jardim e pela qualidade do Cruzeiro, né? A marcação alta do Cruzeiro dificultou muito para o Ceará. O Ceará não tinha saída de bola, tinha que sempre quebrar essa bola lá para frente para o Pedro Raul, muitas vezes. O próprio Fernandinho, no primeiro tempo, errando muitas jogadas, até ajudou na recomposição, mas perdeu uma bola ali no começo do primeiro tempo, que quase gerou um gol do Cruzeiro. O Galeano também não teve, nos primeiros minutos, sabe assim, chamando a responsabilidade, como ele tinha feito no jogo do Mirassol, que o Ceará foi apático por completo e ele foi um oásis, assim, em termos de entrega, né, de possibilidades. Então o Ceará estava mal no primeiro tempo, Fábio, mesmo que tenha tido algumas possibilidades. Uma que foi um passe do Mugni, que, aliás, essa foi a novidade, né? Já que o Vina tinha sido expulso, e aí, acho que até de maneira acertada, ele colocou ali o Mugni como titular. Ia ter clima, né, para começar com ele. Exato. E ele deu um belíssimo passe ali para o Fernandinho, que acabou perdendo a chance, mas eu sempre senti o Cruzeiro, claro, pela qualidade do Cruzeiro, um time muito mais perigoso. E aí, um ponto que eu comecei a perceber, Fábio, da linha defensiva, dali, dos 2 zagueiros com os laterais, e os 2 volantes, para mim, em vários momentos de erros de posicionamento defensivo, o Gabigol recebia com muita liberdade. Ou, tipo, o Matheus Pereira. Então, quando essa bola vinha pelo meio,
abria-se um clarão assim no meio de campo do Ceará, que eu comecei a ver que o Ceará já estava nervoso dentro de campo, porque as coisas não estavam bem compactas. Não estava aquele time que tinha jogado lá em Minas, mesmo que tivesse tomado o primeiro gol, né, na falha do Bruno, e o Ceará depois conseguiu a virada na base do foco, assim, de tipo, vamos jogar para se defender e rapidamente fazer o contra-ataque para tentar. O Ceará era lento, teve muita jogada, a bola chegava no Pedro Raul para dar um toque de primeira, ele demorava. Aí, por exemplo, Fabiano pegava a bola, dá um passe de profundidade, demorava. Então o Ceará perdeu muitas jogadas de fazer jogada mais objetiva por medo, sei lá, alguma coisa, os jogadores dentro de campo não estavam conectados e, em certa parte, não a mesma apatia do jogo do Mirassol, mas os jogos, como é que fala? O funcionamento errado dentro de campo. Então o Cruzeiro tinha muita facilidade para receber essa bola no meio e vários momentos os gols do Cruzeiro só não aconteceram às vezes até eu acho que o Cruzeiro com excesso de preciosismo da jogada de ataque. Mas teve chance sim, o Cruzeiro de abrir o placar, como eu até falei, né? Chegou a fazer os 2 gols que foram anulados corretamente, mas eu não sentia o Ceará defensivamente bem. E aí eu vou trazer essa questão do emocional. Teve um momento, Fábio, ali já na reta final do primeiro tempo, primeiro teve um momento lá que o Bruno Ferreira pagou geral, né, pro Pedro Raul e pro Mugni, e o Mugni e o Pedro Raul devolveram, assim, tipo assim, parecia 2 caras, assim, de times rivais, assim, sabe? Que eles estavam um reclamando com o outro e tal, eu falei, cara, o Ceará não tá com a cabeça no lugar. E um outro momento que foi todo mundo reclamando com todo mundo, que foi na hora que o William Machado reclamou ali dos volantes, aí o Bahia foi conversar com o Condé também cobrando. Então, assim, o primeiro tempo eu falei, cara, do jeito que tá, da maneira que tá, vai ser o Cruzeiro com mais qualidade, encontrando uma jogada, e nessas jogadas que o jogador estava impedido, uma hora o gol vai acontecer. Então, assim, pelo time que estava jogando dentro de campo, como era o caso do Cruzeiro, né, com o Lucas Silva, o Wallace, que tinha substituído o Romero, o Gabigol em alguns momentos recebendo com uma certa liberdade, eu falei, vai estar difícil. Tudo bem, o Arroio tinha saído do primeiro tempo, foi até bom, porque o Arroio estava dando muito trabalho ali. Ele começou pela esquerda, né, do lado direito do Ceará, defensivo, depois foi para o lado direito, onde estava o Bahia. Mas mesmo assim, sabe, os escanteios, sempre ali bola curta e o Ceará meio desatento para essa jogada. O Bruno Ferreira, por exemplo, teve uma que ele passou direto ali. Se a bola bate na cabeça do jogador do Cruzeiro e vai em direção ao gol, teria sido uma falha grotesca do Bruno, né, que não está vivendo agora um bom momento. E aí, quando volta do segundo tempo, até o Ceará demorou para voltar, a gente estava falando na rádio, né? Pô, a bronca deve estar pesada, né? Porque eu acho que o Condé dava para notar claramente na beira do campo, ele não estava gostando do posicionamento defensivo e em muitos momentos ele chamando alerta dos jogadores dentro de campo. Eu acho que ele poderia ter trocado. Só que assim, o nome que eu tinha pensado para troca, eu ia acabar errando, né? O Condé fez até certo em mantê-lo. Porque tal qual no jogo lá em Minas, o Fernandinho fez uma boa jogada, né? Puxou um contra-ataque, o Cruzeiro também, na minha avaliação, tinha começado melhor o segundo tempo. E aí, nessa escapada do Fernandinho, aí para mim o melhor jogador do Ceará que estava jogando até então, que era o Mugni, conseguiu receber essa bola e com muita frieza, viu o Zanocelo vindo, ajeitou para abrir o placar. E aí foi quando o Ceará, de fato, passa a crescer, que é o contexto onde o Ceará consegue jogar melhor. À frente do placar, jogar para se defender, jogar na base da transição. O Ceará sabia que o Cruzeiro tinha muita qualidade. Acho até que, nesse ponto, o Condé foi tentando ver uma estratégia para tentar conter a equipe mineira, mas o gol tomado, ele acaba sendo uma certa fatalidade, né? O Cruzeiro tem muita qualidade, esse lado com o Kaique, lateral esquerdo, que, aliás, para mim, é até o melhor lateral esquerdo do campeonato. Sabe, assim, o garoto passou com muita facilidade, já tinha feito isso no primeiro tempo, numa chance lá que o Cruzeiro acabou desperdiçando, e aí nessa jogada sai o gol do empate do Cruzeiro, uma jogada que o Bruno vai tentar socar essa bola, bate em cima do William Machado, a bola entra em direção ao gol, teve ali uma traçada de linha, né, para saber se estava impedimento ou não. O Marcos Vitor também errou o corte, né? Foi ele ali. Não, exato, também acho. Eu acho que teve uma série de erros, né, que o Ceará não cometia, e nisso o Ceará, com o empate, o jogo ficou maluco pra caramba na reta final, né, porque em alguns contextos o jogo se desenhou para o Ceará vencer, em outros contextos o Cruzeiro poderia também ter feito segundo gol, muito embora eu acho que as chances do Ceará foram mais contundentes, como eu estava dizendo no começo do programa. A chance do Galeano na pequena área, aquela bola que sobra, acho até que ele tentou bater de 3 dedos para ver se ela saía ali para ir para o canto. Só que ele acabou fazendo ali, a bola acabou
saindo demais, acabou indo para fora. Eu acho que naquela bola ali eu teria chutado reto mesmo. Se batesse na zaga, ok, mas eu acho que eu tentaria ter dado o chute mais direto, porque vai que batesse no jogador e mesmo assim passasse. Então acho que perdeu uma grande chance ali o Galeano, e depois na sequência uma bola alçada na área que cai no peito do Sobral, e na hora quando cai no peito do Sobral eu falei assim, dificilmente vai acertar, e aí pegou muito mal na bola, isolou ali, perdeu uma grande chance também. E aí, num dos contra-ataques, já na reta final, era últimos segundos para acabar, o Bahia perde essa bola, e aí sabe aquela coisa, Fábio? Eu fiquei com a sensação, tipo assim, o Ceará vai tomar esse castigo, porque perdeu 2 chances de fazer o 2-1 e vai tomar a virada num contra-ataque aí, nesse contra-ataque, o Sinisterra e o Bolasie ali acabaram se atrapalhando, que eu imaginei que o Ceará pudesse até tomar ali o gol e saísse derrotado, e aí moralmente ia ser muito pior para o Ceará se tivesse realmente perdido esse jogo. Então o empate eu acho que está de bom tamanho, pelo que foi o jogo, foi um jogo difícil para o Ceará, teve a chance de vencer na minha avaliação, não foi competente, nem o Galeano e nem o Sobral, para ali naquela bola ali, para de fato dar os 3 pontos. Fica agora, né, com essa situação aí para rever. As trocas também, algumas não funcionaram. Acho que o Mugni estava bem, mas a gente sabe que o Mugni cansa muito. O Vina, na minha avaliação, não causou o efeito desejado. O Bahia até melhorou, a bola parada dele foi bem importante em alguns momentos, mas no geral, né, ficou a desejar em alguns contextos, até porque eu entendi na reta final que o Condé começou também a achar que o empate poderia ser de bom tamanho quando ele colocou também já Richards e Sobral. Muito bem, vamos para o campinho, mas antes, tá? Vamos para a galera aqui do chat, né? Muita gente fazendo contas ainda, Thiago Minhoca, a calculadora não sai das mãos do torcedor do Ceará. O JP fala que se o Ceará chega na última rodada no Z4, cai, né? Alguém lembrou aqui algo importante, tá? O Roberto Souza, ele fala, se o Ceará ganhar do Palmeiras, com 46 ele escapa, porque se Inter e Vitória ganhar os 2 jogos, significa que o Bragantino ficou com 45. Pois joga com os 2. É verdade. Alguém até perguntou aqui, a galera dos 45 tá perigando. Tá, mas enfim. Mas tem que dar muita combinação para eles caírem, né? É, verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe, verdade. O Ceará realmente com 46 não cai. Isso. Não cai, verdade. Então, é uma vitória em 2 jogos aí. Cara, eu acho que o grande problema do Ceará é a questão que você até citou sobre o primeiro tempo, né? A questão de jogar com a pressão. Algo que o time não tá acostumado. Pega o Vitória tá acostumadíssimo a jogar com pressão, né? A pressão para não cair, né? Isso é um fato novo numa reta muito na reta final, né, do campeonato, né? Na linha de chegada, não é nem na reta, na linha mesmo de chegada do campeonato. O Ceará começa a passar por isso, né? Então acho que esse primeiro tempo mais ansioso do time, né? Acho que foi muito por isso. Eu acho que no segundo tempo o time conseguiu respirar, 0-0, saímos vivo aqui, vamos pro segundo tempo. Aí as coisas começaram a funcionar mais. É porque tem 2 coisas que eu acabo percebendo, às vezes, de alguns torcedores, tá? Eu vou pegar aqui os 2 cenários, seja os torcedores mais raivosos com a campanha, como aqueles que enaltecem a campanha até aqui. Que aí eu vou tirar esses 2 extremos, para mim, na minha avaliação. Eu não sou da linha de dizer assim, mas o elenco é limitado, o Condé tá tirando leite de pedra, o time é isso aí mesmo, e não sei o que. Eu não sou dessa linha. E aí eu vou justificar para essa galera. Eu acho que o campeonato se desenhou para o Ceará fazer bem mais pontos. Mas muito mais pontos do que entregou até agora. Pegou pontos onde pouca gente imaginava, concordo. Ganhar do Corinthians fora, ganhar do Cruzeiro fora é complicado. Sabe, empatar com o Flamengo, como empatou, é muito difícil, tá? Só que eu acho que teve muito jogo que o Ceará... Assim, cara, 3 pontos pro Ceará. 3 pontos. Pô, 0 ponto contra o Juventude. É sacanagem, pô. 0 ponto contra o Juventude. 0 ponto contra o Inter. O Inter mal pra caramba nesse campeonato, sabe? E daria para ter pontuado lá, sabe? O jogo contra o Atlético Mineiro recentemente, também fora de casa, tinha todas as condições. O jogo do Vitória. O Vitória tá nessa condição porque a recuperação do Vitória começa com o Ceará. O jogo do Sport, você faz o gol na reta final do jogo, você toma um empate ainda, sabe? Você fez o gol aos 37 segundos do tempo, aí você toma um empate. Corinthians reserva em casa, né? Corinthians reserva. Então, assim, no mínimo, você bota 3, no mínimo, cara. Assim, tô sendo o mais humilde possível pro Ceará em termos de ponto que ele dispersou. 3 pontos aí, o Ceará tava tranquilo no campeonato. Então, nesse sentido, pra galera que fala, tipo assim, o elenco é isso aí mesmo, não dá para fazer mais do que isso. Eu acho que dá, tá? Eu acho que dá. E pra galera que também tá muito irritada, tipo assim, o time era para estar igual ao Mirassol. Aí eu já discordo. Eu acho que
O Mirassol é o ponto fora da curva da história dos pontos corridos. E eu acho que o Ceará tinha condições de estar pelo menos ali com a galera dos 45, pô. No mínimo com a galera dos 45. Então eu acho que sim, o Ceará poderia estar com uma pontuação melhor, mas também não acho que o Ceará era para estar fazendo uma campanha aí de 6º lugar, 7º lugar. Eu acho que era para estar ali, entre os... Porque, como tá, do 8º colocado para baixo, né? Assim, acho que o Grêmio, né? O Grêmio estava mal para caramba, o Grêmio tá com 46. O Ceará tinha totais condições de estar 46, pô. Totais condições de estar 46. Então, eu acho que o Ceará poderia ter entregado mais e essa complicação parte também, não é, na minha avaliação, não é pelo elenco limitado. Foi pela incapacidade do Ceará em muitos jogos acessíveis, e ele não ter somado os devidos pontos. Assim, foram muito... Só para ter uma noção, dentro de casa, tá? Dentro de casa, os últimos 13 jogos, Fábio, se eu não estiver errado, foram 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Foi muito ponto cedido dentro de casa, pô. Muito ponto cedido. E com torcida, viu? 40 mil pessoas, hoje foi mais de 30 mil. Assim, não tinha cenário mais favorável para o Ceará e nos jogos dentro de casa. O Ceará só dando ponto para a galera, sabe? Acordou o Vitória, acordou o Inter, desperdiçou ponto contra o Sport. Então, assim, não faltou possibilidades para o Ceará ter um campeonato mais tranquilo. E aí vem aquela crítica que o torcedor do Ceará, ou pelo menos parte da torcida, faz. O Ceará não consegue fazer um campeonato de Série A tranquilo, Fábio. É impressionante. Tranquilo mesmo, assim. Porque lá o de 2020 e o de 2021, pô, beleza, se desenhou um cenário ali, sabe, para ser G10, brigar por uma Libertadores, e o Ceará foi lá e fracassou. Então, para o torcedor do Ceará é muito frustrante, sabe, você ter um campeonato como esse, uma competição que, sabe, assim, pô, beleza, vamos conquistar aqui, o campeonato era esse mesmo, estamos fazendo até mais do que muita gente imaginava, mas termina o campeonato com a tranquilidade, e o Ceará vai terminar o campeonato na base da pressão, sabe, assim, de maneira desnecessária. E aí vamos ver se nessa pressão é o quê? É o trágico? É o rebaixamento? Ou de fato vai ser uma permanência para dizer, ufa, se tivesse 39 rodadas, talvez a gente fosse rebaixado. Pois é isso, né? Uma situação que poucos poderiam imaginar aí do Ceará nessa reta final. Como você falou, né, Thiago Mel, o Ceará é um time curioso, né? Porque ele compete contra todo mundo, mas também todo mundo compete contra ele, né? Então, assim, não tem aquele jogo em casa contra o Juventude, o Ceará vai fazer o dever de casa e vai vencer. Não tem muita essa segurança. Corinthians reserva, o Ceará vai vencer dentro de casa. Aí ganha do Cruzeiro fora, fez 4 pontos contra o Cruzeiro, né? Por exemplo. Foi, exatamente. Né? Terceiro colocado. Então, é isso, né? Um time meio que rouba ali dos times mais fortes, né? Ganha do São Paulo no Morumbi, por exemplo, né? Assim, tudo bem, São Paulo irregular, mas São Paulo estava bem no Morumbi naquela época, né? Vencia quase todos os jogos. Então, é um time meio... Enfim, é quase um Robin Hood, né? Ele se complica ali com jogos que dá para todo mundo acha que ele vai pontuar, e os jogos difíceis ali, fora de casa, contra times da parte de cima, ele acaba conseguindo pontos. Bom, vamos para as análises, começando pelo Bruno. Cara, Falhou no gol? O Bruno, na primeira intervenção dele, ali com poucos minutos, ele fez até uma grande defesa, né? O Cruzeiro teve uma grande chance no começo, ele fez uma boa defesa, mas depois ele teve uma saída de bola muito errada, na minha avaliação ali, deu um susto danado. Uma jogada que, se o jogador do Cruzeiro cabeceia e fosse pro gol, a gente estaria criticando fortemente aqui o Bruno mais uma vez. E na jogada do gol, cara, eu acho que ele teve uma infelicidade. Não vou dizer que foi uma falha, foi, sabe assim, talvez o Bruno nesse momento precisa fazer mais o simples, né? Foi tentar espalmar essa bola para frente, bateu no William Machado, acabou indo em direção ao gol. Vou colocar um razoável pro Bruno. Não acho que ele chegou a trabalhar pessimamente. Teve momentos que ele deu susto. Essa saída de bola dele, todo mundo já sabe que é um problema. Mas vou ficar no meio termo aí com o Bruno. Acho que caiu de rendimento. O Bruno estava sendo bem determinante, né? Mas o que pesa para não ser uma avaliação negativa, a defesa no começo do jogo, que ele fez uma grande defesa ali. Uma bola que foi uma bola de gol, né? Na minha avaliação, que seria do Cruzeiro. Bom, vamos para a dupla de zaga, que também participou do gol, né, do Cruzeiro. O Marcos Vitor fez o corte errado, o William Machado ali, a bola acabou batendo nele e entrando. Cara, vamos lá, a dupla de zaga, eu não gostei muito não, sabe? Mas aí eu acho que tem mais a ver com o sistema defensivo, eu acho que estavam muitos buracos ali. O Marcos Vitor
Acho que também fez uma partida razoável. Não acho que fez uma partida tão determinante como outras vezes. O William Machado também teve um jogo ruim. Foi uma infelicidade também, né? Ele até conseguiu recuperar algumas bolas ali. Gostei até um pouco mais do que o Marcos Vitor, mas também vai para esse meio termo aí para o William Machado. O gol contra foi uma infelicidade ali. Ele tentou evitar. Teve uma jogada até que o Gabigol chegou ali na diagonal e ele salvou, que poderia ter sido o gol do Cruzeiro, né? Foi uma intervenção bem importante dele ali na jogada. Então, dito isso, vai ficar com esse meio termo aí. Eu até acho que no gol, pra mim, o pior foi o Marcos Vitor ali. O erro no corte O Marcos dele, Vitor, o Marcos Vitor foi até a mais maior parcela é responsável. dele, né? Até porque ele a bola espirrou nele de uma tal forma que, se tivesse passado direto, eu acho que não saiu o gol. Se ele não tivesse furado completamente, eu acho Sim. que não teria saído o gol. Só que a bola bate nele, faz um efeito, bate no William Machado, o goleiro também vai ali e não consegue pegar, e o Cruzeiro faz o primeiro gol. Bom, dupla de laterais, Fabiano e o Matheus Bahia, que vai ficar de fora, né, do próximo jogo. Ficar de fora, uma ausência assim como bem... o Machado também, né? Vamos o lembrar. William Machado também de fora. Cara, o Fabiano também eu vou colocar meio termo para ele. Eu acho que no começo do jogo, e aí, o cara eu acho que teria que ter um melhor sistema ali para o Fabiano. O Fabiano apoiando, até conseguiu ajudar em alguns momentos, mas defensivamente ele sofreu muito, mas aí não por culpa dele, sabe? Porque tanto o Arroio no começo e depois o Sinisterra deram muito trabalho, assim. É muito pela qualidade, e aí o sistema defensivo do Ceará teria que ajudar mais nesse sentido. Então eu vou colocar também um amarelo para o Fabiano. Acho que ele foi bem. Quem eu não gostei muito foi o Matheus Bahia. O Matheus Bahia, para mim, vai um ruim. Eu acho que no começo, até no apoio, ele ajudou, mas defensivamente eu não gostei tanto, não. Assim, acho que ele também errou muito passe. O Matheus Bahia teve alguma dificuldade para acertar algumas jogadas. No geral, achei uma partida mais abaixo do Bahia, que é uma peça importante, né? Nessa questão de algumas jogadas ofensivas, né? Tava muito nervoso também dentro de campo, era um dos jogadores também que não estava se encontrando. Então, dito isso, acho que o Bahia também vai ficar não, né? No caso, vai receber essa nota aí mais baixa, esse laranja aí para ele. Muito bem. Galera que tá aí, deixa o like, tá? Menos de um terço de vocês que estão ao vivo aqui deixaram like. Então, custa nada aí, dá a curtida. Eu sei que o Ceará ultimamente não tá merecendo, mas nós estamos, tá? Inclusive, como a gente já fala aqui algumas vezes, quanto mais likes, maior a chance do seu time não cair, tá? Isso vale tanto pro torcedor do Ceará que tá vendo, como pro torcedor do Fortaleza. Então, se você quer que seu time não caia, deixa o like aqui nesse vídeo. Bom, Dieguinho e Zanocelo, que fez o gol, né? Pois é. Eu acho que os dois não funcionaram tão bem como eu estava dizendo. Eu acho que essa proteção da linha defensiva estava muito distante. Esse espaço aí, os dois se desencontraram. O Zanocelo, por exemplo, errou muito passe no primeiro tempo. E até mesmo após o gol, que eu acho que até no geral ele estava merecendo, né? Pelos últimos jogos. Mas o Zanocelo, eu acho que ele teve um momento mais abaixo. Vou colocar um jogou bem para ele, tá? Por conta do gol, teve alguns momentos bons e tal. Mas no geral não estava gostando da partida dele. O que vai salvar é pelo fato de ter feito o gol, o primeiro gol dele, e o fato de ter aberto o placar, né? Porque eu acho que o jogo poderia se desenhar para um outro contexto aí, caso ele tivesse não aproveitado essa chance. Eu não gostei muito da partida do Zanocelo, mas vai ficar esse verde aí, meio tom, por conta do gol e alguns momentos que ele também deu uma qualidade e sempre estava muito também atento, né? Situações essas que o Cruzeiro estava conseguindo. Mas eu não gostei tanto da partida como ele tinha jogado no jogo contra o Inter, por exemplo, né, que ele se entregou bastante. Hoje eu senti ele mais falho nas jogadas. Já o Dieguinho vai para o meio termo também. Eu acho que o Dieguinho não fez uma partida também que chamou tanta atenção. Perdeu muita bola também no meio de campo, errou passe, algumas jogadas assim, ele foi displicente. Mas no geral não acho que comprometeu tanto, assim, não acho que foi negativo. Teve alguns bons momentos ainda, é um jogador que dá muita qualidade. Tentou ali um cruzamento, mas a zaga do Cruzeiro estava muito atenta assim, em algumas jogadas. Outras até conseguiram passar, mas o Ceará não foi competente. Então, no geral, o Dieguinho vai ganhar esse amarelo. Lucas Mugni. Cara, Mugni, para mim, eu vou ganhar o mais verde aí. É o jogador que vai ganhar o verde mais forte. Porque para mim foi o jogador que mais chamou o jogo quando teve dentro de campo. Era o que mais era lúcido, participou da jogada do gol com muita clareza ali, né, para ver o Zanocelo. Perdeu algumas jogadas, mas eu acho que na soma geral foi o jogador do setor ofensivo que eu mais gostei, assim.
em termos gerais. Assim, o Mugni chamou o jogo muitas vezes. A bola parada dele também foi importante em algum momento. Então eu gostei sim do Mugni. Para mim foi até antecipando aí, né? O melhor jogador do Ceará na partida. Já pode até colocar. Bom pro Galeano, né? Que teve uma boa chance ali, não aproveitou. No geral, como foi o jogo dele? Por conta dessa chance perdida, eu vou descer. O Galeano tem muita entrega, né? Assim, em termos de disposição. Mas eu acho que hoje ele não estava tão bem, assim, em termos. Criou algumas jogadas, ganhou algumas situações, assim. Vai ficar um amarelo para o Galeano. Acho que essa chance perdida, que poderia ter deixado o Ceará bem mais confortável. É aquela coisa, eu não sei se seria gol, se ele chutasse ali direto, né? Chutasse reto. Então, chutar de 3 dedos, eu acho que dificultou mais a finalização, até porque seria um chute mais forte, né? Se ele pega mais em cheio na bola. Amarelo. O Fernandinho, eu não gostei do primeiro tempo dele, assim. Para mim, estava jogando até bem mal, assim, o primeiro tempo dele. Perdeu uma bola no meio de campo e tudo mais, mas tem que ganhar o mérito da jogada, né? A jogada que ele faz do lado esquerdo, estava marcado por 2, prendeu, lembrou muito a jogada que foi lá no Mineirão, na jogada do gol do Galeano. Mas eu achei que fez pouco também. No geral, eu acho que vou ficar com o amarelo para ele. Foi uma jogada boa, ele até evitou uma finalização do Cruzeiro ali no segundo tempo. Comecei o segundo tempo, o Cruzeiro quase abriu o placar e ele atrapalhou ali, se eu não me engano, o Matheus Pereira, que tinha criado uma jogada. Ajudou, então vai ficar com esse razoável, né? Não vou colocar. No geral, estava mais para negativo. Fez a jogada do gol no segundo tempo, colaborou mais defensivamente também, então fica aí no meio termo também. Pedro Raul. E aí, Pedro Raul, não acho que foi bem, não. Para mim é ruim. Ele até, na saída dele, ele chutou a bola, né? Aparentemente, eu não vou afirmar aqui, mas aparentemente inconformado com a substituição. Eu até entendo que, de fato, Pedro Raul fosse uma peça ali para a reta final para tentar uma jogada aérea, que esse é o complicado, né? Como eu até tinha falado no jogo, acho que no jogo contra o Inter, foi contra o Inter, que apostar no Pedro Raul naquela reta final não funcionou, não deu muito certo, que ele deveria ter saído. E aí, hoje, ele saiu, não acho que fez um bom jogo, né? Perdeu algumas bolas, tal. No geral, acho que o Pedro Raul foi abaixo, laranja. Muito bem, vamos para o banco, né? Aí entraram Richardson, Sobral, Vina, Baia e Ailon. Alguém acrescentou aí no time? Cara, o Baia melhorou muito a bola parada, né? Então, em termos geral, ele foi o primeiro a entrar. Ele, pelo menos os escanteios dele foram perigosos, algumas chegadas assim até ok, mas já na reta final ele falhou ali. Vai ficar um razoável para ele, tá? Vai ficar um meio termo aí. Podia ser um pouco mais verde, porque eu acho que até das peças que entraram, ele entrou até causando uma possibilidade. Só que precisa ser um pouco mais agressivo, sabe? Falta muito para o Baia isso. É um jogador até que tem uma característica que, com o tempo, né? Ele é um jogador ainda muito jovem, eu acho que ele pode até desenvolver melhor o futebol dele. É um jogador que eu até vejo com uma possibilidade interessante de melhorar com o tempo na carreira, mas vai esse meu tema aí, um amarelinho para ele. O Vina, que foi autotroca, né? No lugar do Mugni, eu confesso que eu não gostei dessa entrada do Vina. Era peça para entrar? Era, mas eu acho que ele não causou. Até criou alguma jogada aqui e ali, mas teve uma, por exemplo, que ele errou demais. Ele recebeu essa bola no meio, se eu não me engano, passava na esquerda. Não sei se já era o Paulo Baia ou se estava passando ali o Fernandinho. Já era para ter virado rapidamente ali na esquerda. Aí ele demorou muito. O Ceará estava demorando muito, aliás, não só o Vina, né? Mas vários jogadores, quando tinham a bola, no lugar de fazer o lançamento rápido, demorava muito para soltar a bola. E o Vina, para mim, foi um jogo ruim dele. Para mim é laranja. Não... Fazia tempo para mim. Também teve um jogo desastroso contra o Inter, né? Mas esse foi uma partida em termos de dinâmica do Vina, para mim, mais abaixo. Mais abaixo. Muito e os bem, outros temos já na reta final. Sem né? nota, né? O Sobral perdeu essa chance lá, né? Que eu tava falando. O Richardson até fez algumas boas viradas. Desses três aí, pode colocar branco nos três, tá? O Richardson, para mim, foi o que entrou melhor. O Ailon fez uma jogada lá meio ridícula. Mas é isso, né? Às vezes a galera pede o Luca. O Luca jogou poucos minutos e entrou mal pra caramba. Aí você pode falar, pô, por que não ganha mais chance? Não sei, pô. O Condé sabe mais do que eu, né? Eu queria ver mais o Luca, mas agora a reta final você tem que ir naquilo. O Ailon, pelo menos, em algum momento ele entregou. Em algum momento ele entregou. Vai que o Ailon
acaba entregando vez ou outra. E aí é o problema, né, Fábio, que dá para ver. O Ceará só é melhor ataque do que o Sport. Vitória, que estava igualado, o Vitória fez 2 gols. O Ceará fez 1 gol agora. Ou seja, o Ceará hoje é o segundo pior ataque da competição. Assim. Tem uma das melhores defesas do campeonato, mas... Quer uma notícia ruim? Vai pegar as 2 melhores defesas. Pois é. É isso. Pelo menos a defesa do Ceará pode tentar compensar. A grande questão é que não vai ter o William Machado. Rapaz, jogo contra o Flamengo aí. Se perder de pouco já tá bom, né? Tomar a goleada já tá bom. Para fechar, Léo Condé, né? Léo Condé... Cara, eu não sei se ele tinha muita coisa... Não sei se dava para o Mugni ficar mais tempo. Acho que o Mugni ainda estava conseguindo entregar em alguns momentos. Mas vai razoável para o Condé, sabe? Porque o time teve chance de vencer também, sabe? Teve chance de vencer. Foi basicamente a nota que eu dei mais para a maioria dos jogadores, né? Esse amarelo. No geral, aí fica esse sentimento que poderia ter sido mais positivo, mas tem um contexto também negativo, que poderia ter ganhado também o jogo. E algumas coisas ali acabaram não funcionando da melhor maneira. Então, não acho que o Condé... Pelo menos o Condé, nesse ponto, ele tentou organizar o time o máximo que ele pôde, né? Acho que o desempenho em campo é que, principalmente no primeiro tempo, né? Ficou mais abaixo, no segundo tempo melhorou, mas não o suficiente, assim, para o time conseguir o resultado necessário. Essa reta final do Ceará e essa alta probabilidade de chegar na última rodada com risco de rebaixamento, mesmo que o Ceará não caia, a chance do Condé não ficar aumenta muito? A pressão não vai ficar muito grande para, tá vendo? Cara, quase caímos, é melhor trocar, traz um Carpini da vida, algo desse tipo. Eu acho que isso vai acontecer mais do lado de parte da torcida. O quanto vai ser esse coro da torcida, tipo assim, tem que trocar o treinador, com o Condé não dá. Porque o Condé, e aí tô considerando aqui, tá? Se o time garantir a permanência e ainda tiver a Sul-Americana, o Condé vai ter atingido todas as metas do Ceará do ano. Se você fala no começo do ano e tal. Claro, se for rebaixado, aí eu acho que não vai ter contexto, tá? Eu acho que o Condé, de fato, acaba... Até porque vai mudar. Atualmente, o Ceará estava meio que com o planejamento engatilhado já, para começar a ver quem vai comprar, a ver quem do mercado aí, quem vai investir e tudo mais. Com o rebaixamento muda totalmente esse panorama. Vai ter que refazer muita coisa. E aí, muito jogador, o Galeano, o Ceará está pretendendo estar com o Galeano. Se você cai, você não tem como ter o Galeano. O Galeano vai sair, possivelmente o clube vai levar. Então, nesse cenário, mesmo que o Condé vá lá, estou colocando aqui 16º lugar, permaneceu, mas não ganhou Sul-Americana e tal. Eu acho que vai ter mais reclamação da torcida do que internamente o Ceará vai dizer assim, vamos partir para outra. Eu acho que o planejamento de 2026, ele já está meio engatilhado, já tem coisas sendo conversadas na minha avaliação. E aí é que tá, né? Se complicou e agora tem que esperar para confirmar a permanência para essas coisas acontecerem. Mas eu acho que vai ter talvez mais insatisfação do lado da torcida do que propriamente da diretoria atual. Até porque você manteria? É porque sair do Condé para o Carpini, aí tem que olhar muito. O Carpini ganharia parecido? Eu acho que o Carpini talvez ganhe mais, né? O Carpini veio de salvou um Vitória. A Juventude não é conhecido por pagar muito, né? Por exemplo. Enfim. Porque também ele já tinha uma relação lá, né? Também não... Enfim, eu também não sei se muda consideravelmente não, sabe? De Condé para Carpini, assim. Acho muito... Porque para mim o Carpini ele é mais ali, para uma situação de emergência, sabe? Para começar uma temporada com o Carpini. E eu acho que o Ceará também não vai conseguir trazer um treinador tão badalado, a não ser que pegasse, né, tal qual o Fortaleza pegou o Vojvoda, né? No contexto assim, de um treinador promissor surgindo, e esse cara... E aí eu não sei se o Ceará vai ter bala na agulha também para montar uma equipe. Eu acho que o time montado desse ano foi muito a cara do Condé. Então, o time do próximo ano vai ter que ser na base de um outro tipo de treinador. Eu acho que, em princípio, eu ficaria com o Condé, tá? Mas, a depender dos nomes do mercado, avaliaria. Tipo, eu não faria essa troca de Condé para o Carpini. Não faria, assim, de imediato, não. Eu manteria o Condé. Acho que depende muito da reta final, né? Se o Ceará ganha do Palmeiras ali, último jogo em casa, vence... Eu acho que essa reta final fica ali abafada, assim. Eu acho que a galera meio que esquece. Mas, por exemplo, se escapar por demérito dos outros times, empatou com o Palmeiras, escapou porque a galera não ganhou lá os últimos jogos. Cara, eu acho que mesmo que ele continue,
é aquela continuidade que se tropeçar 2 jogos, a pressão já fica insustentável no início do ano. E o Brasileirão começa já em janeiro, né? Então, cara, assim, se for para começar o ano com um técnico que vai chegar muito pressionado do ano anterior, e aí você só adia o que parece próximo, né? Eu acho muito arriscado. E aí você troca ali em fevereiro, com já o Brasileirão rolando, enfim. Mas tem outro lado também, né? Que se você começa com um novo, esse novo, tipo assim, até ele avaliar o elenco, até ele. Aí tá, o Condé ele já é uma continuidade. Pode dar errado, pode dar errado. Só que, de toda forma, vai ser complicado. O próximo ano. Segunda rodada, 2 derrotas para quem quer que seja, tá? Assim, talvez para alguns não, né? Tipo, o Felipe Luiz perdendo 2 jogos, segue no Flamengo. Mas a depender do contexto, o Guto Ferreira no Remo, o Curitiba, porque o Curitiba agora tá mais com o Mozart, né? Agora já vai para outro. Mas qualquer treinador com 2 derrotas seguidas na Série A, se for contra uma tabela acessível. Mas assim, eu acho que assim, no caso um novo treinador, a paciência é maior, pô. Não vai demitir o cara com o Condé, se perde 2, aí já a galera já lembra do ano da reta final que passou vários jogos sem ganhar, dos jogos ali fáceis que não ganhou também, enfim. Mas é porque aí pesa muito, Fábio, o contexto, tipo assim, um novo treinador ele vai ter que se adaptar ao elenco. Esse elenco é melhor se adaptar agora do que com a temporada rolando, né? Porque, enfim... Aquela coisa, eu só trocaria o Condé se fosse para um treinador assim, bem promissor. Por exemplo, Guanais agora chegando no Ceará. Beleza, aí eu faço a troca. Rafael Guanais eu trocaria, porque eu acho que é um treinador que está mostrando um bom trabalho. Mas eu acho que ele não vai sair do Mirassol para ir para o Ceará, né? Não. Libertadores, né? Eu acho que o Guanais só sai se for para um... Não, e por mais que ele saia para o São Paulo. G12, né? Exato, para uma equipe de peso maior. Bom, é isso. Vamos aqui ler os últimos comentários, né, pra gente ir encerrando. O Ribe Neto perguntando de onde a gente tirou que o Palmeiras vai jogar com reservas. Cara, é uma projeção, né? Porque como a temporada vai começar muito cedo, né? Então tem o time que não tiver a última rodada sem nada pra disputar, ele pode antecipar umas férias da galera, né? O Palmeiras jogou o Mundial de Clubes também, né? Então os jogadores não tiraram aquelas férias do meio do ano que outros times tiraram. Então acho que é uma alta probabilidade dos jogadores mais desgastados, né, os que tiveram mais minutagem, ter 5 dias antes de férias, eu não duvido, não. Eu tenho uma sensação que o Palmeiras não ganha mais nada até o final do ano. Eu acho que não vai ganhar mais nenhum jogo. Não ganha o Atlético Mineiro e eu acho que não ganha do Ceará. Eu acho que o Palmeiras tá, assim, moralmente já... É a questão do Santos, né? Vai fazer força para ajudar o Santos? Não sei se vai. Exatamente. E aquela coisa, que aí eu devolvo até para ele, assim... Por que o Cruzeiro, então, não usou hoje o Caio Jorge, artilheiro do campeonato? Entendeu? Porque tá pensando no jogo do Corinthians, sabe assim? Tudo bem, o Cruzeiro tem algo a disputar. Achei meio absurdo hoje, ver assim, se eu fosse cruzeirense, eu ia ficar pé da vida, porque, vence esse jogo, deixa o cara pelo menos no banco, né? Bota o cara no segundo tempo, enfim, não quer começar, mas se o jogo tá difícil, bota o cara, assim, eu achei meio... assim, vamos lá, se o Cruzeiro vencesse hoje... Ele diminuiria para 4 pontos, né? 4 pontos. Mas o Flamengo ainda tem uma condição muito boa. Eu acho assim, ok. Mas assim, pegaria o Ceará desesperado, mais desesperado ainda. O Flamengo ali, que a gente não sabe até que ponto vai ser a ressaca até quarta. Estaria ainda aberto, assim. Eu acho que o Cruzeiro não quis chegar na última rodada vivo. Eu acho que... Vamos só empatar aqui, porque aí a gente, contra o Santos, a gente não ter a obrigação de jogar com o time titular e foca na Copa do Brasil, que é o mais factível. O Cruzeiro é o favorito, né? Ele e o Fluminense, acho até algo... Tudo bem que o Corinthians é um time meio maluco, né? Não dá pra duvidar do Corinthians, mas afinal tende a ser a Cruzeiro e Fluminense, né? E nem o Vasco, que deu uma melhorada, né? Ganhou do Inter, né? Mas eu não sei, eu ficaria pé da vida. Meu time com chance de título, você não bota o artilheiro no jogo, peraí, né? O Cruzeiro não caiu cedo da Sul-Americana, os jogos da Copa do Brasil foram adiados, enfim, eu ficaria meio pé, tá? Enfim, o Decílio Vila pergunta se o Mozart é um bom nome. Se cair, eu acho que o Mozart pega, né? Porque o Mozart ele é um técnico diferente, né? Ele gosta de jogar Série B. Série A ele não faz muita... questão de trabalhar não, né? Não, vamos onde eu sou bom, é um grande gestão de carreira. Por que eu vou pra Série A brigar pra não cair? Eu posso estar na Série B brigando pelo título.
E é aquela coisa, não é que o Mozart vai fazer você ser o timaço na Série B, não. Vai lá, entregar os pontinhos. Eu quero o Guto Ferreira um tempo atrás, que agora até retomou, né, com esse acesso do Remo. O próprio Condé, né? Esses treinadores que pegam a Série B e sabem fazer o caminho para o acesso, vale a pena. Na Série B, para a Série A, aí é outro caminho. Até porque o Mozart, acho que não lembro do trabalho dele. O Mozart tá esperando algum grande cair aí para ele pegar, acho que é isso. Pois é. Enfim. Pode ser o Ceará, tá? Esse grande. Pois é, mas ele assim, pode estar de olho no Ceará. Dos nomes que tem no mercado, se não tem nenhum grande... O pessoal fala do Roger Machado, por exemplo. Poderia ser. Bom, eu prefiro ele do que o Condé. Ele gosta de pegar um trabalho no começo. Só que é que tá, viu? Patamar salarial mais alto. E aí, eu não sei se o Ceará... mas eu acho que agora ele vai dar uma baixada, porque, assim, não foi bem no Inter, né? Mas eu não sei se... Mas ainda é alto, de fato. Eu não sei os salários do treinador, mas eu acho que o patamar do Roger é bem mais alto do que o do Condé. Bom, a galera criticando o Lucas Drubski, tem que ser o primeiro a sair, é o Leonardo Forte, o JP também tá por aqui, sempre ligado. Luana Mendan fala que o Vozão vai cair, acha que o Vozão vai cair. O Ala Silva fala que acabou de deixar o like para salvar o Vitória, é importante, tá? Se seu time tá brigando contra o rebaixamento, deixa o like que as chances dele cair diminuem, né? Thiago Minhoca é estatístico e confirma essa informação. Eu tô preocupado porque tem uma chance real agora dos dois caírem, né? Ceará e Fortaleza. E aí, meu amigo? Tem. Desde quando eu estou aqui nesse projeto 45 minutos, nenhum time cearense deixou de disputar a Série A. Nenhum. Isso. 2018 Ceará, 2019 Ceará e Fortaleza. Fortaleza está desde 2019. Ceará caiu em 2022, né? E desde então eu estou nessa invencibilidade. Não é possível, quer dizer, possível né? Mas complicado. Se os dois forem para B, nossa, cara. Eu queria que Thiago Minhoca podendo ver jogos contra Cruzeiro, né? Contra Palmeiras. Vai ter que Botafogo de Ribeirão Preto, com todo respeito. Mas assim, é mais legal você ver um Ceará e Cruzeiro. Por exemplo, eu faço aqui basicamente todos os times tirando o Sport, né? Então, pra mim, o Sport ter caído não mudou nada. Então, como eu não faço esporte, pra mim, pouco feio. Pô, mas se cai, além do Fortaleza, cai o Ceará e cai o Vitória, quer dizer, só pode cair dois, né? Cai dois nordestinos, pra mim é ruim, pô. Vou ter que ficar vendo... Primeiro que eu vou ter que assinar aquela ESPN lá, que eu não tenho o pacote completo. Que é R$70. Eu já fico preocupado com isso. O Premier é mais barato, então é melhor os times na Série A. Aí você tem que ver lá, pô. Sexta-feira, que é dia de... Pô, sexta-feira... A gente não faz live sexta-feira porque quase não tem jogo sexta-feira, né? Na Série A. Então, pô... Aí eu vou ter que, Atlético e Fortaleza. Pô, caramba... Pô, eu não queria isso, assim. O Leonardo até tá perguntando aqui que eu vou ter que assinar. Eu já tenho. Eu assinei muito mais, foi nem pela Série B, não. Eu assinei para ver os ATP, né? Tipo, os grandes slams de tênis que eu dou, mas vou lá acompanhar. Tênis. Eu tenho, mas não é o completo, não. Tipo, só pega ESPN e ESPN 4, não pega o resto, não. Porque o meu é da promoção lá do Mercado Livre, que é meio que R$5 só. Mas eu pago o plano completo, né? Que vem aí eu não... Só quando o Belo chegar na Série B, aí eu pago, né? Que aí vai fazer sentido pra mim. Mas eu vou ter que pagar, né? Ano que vem não tem como, né? Tem que ver os jogos, né? Quem tá por aqui... vamos lá, né? Só mandar o João Vitor tá por aqui, o Evandro, o Roberto Souza, enfim. O Gabriel Góes, o Kaká Diniz. Muita gente torcendo pro São Paulo agora todo mundo virou São Paulo, viu, Thiago Minhoca? Agora não é só você. Não recomendo você pro São Paulo. É muito ruim. Enfim, valeu pra todo mundo, valeu Thiago Minhoca, valeu Alan Roberto. Nesse domingo tem live sobre Atlético Mineiro e Fortaleza, tá? Fortaleza e Atlético Mineiro. E aí tem mais análises, mais contas, mais projeções aí sobre esse Z4. É isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, dá essa moral pra gente. Tamo junto e até.